Ora, muito boa tarde a todos. Muito bem-vindos, muito bem-vindas a todos a este próximo seminário, novo seminário IDL, que é um dos seminários promovidos pela rede CESOP local para os territórios sustentáveis. Antes que me esqueça, queria dar dois avisos. O... Espera só aqui um bocadinho. Dois avisos. Um primeiro é que, ao contrário das outras sessões, esta está com um tempo limitado, ou seja, nós teremos que interromper a meio e depois recomeçar no mesmo link. Portanto, é possível que isto aconteça a meio da sessão. Peço desculpa a todos por este facto, mas foi algo que acabámos de perceber que provavelmente iria acontecer. Um outro é o costume, esta sessão está a ser gravada e, portanto, quem quiser, quem não quiser aparecer, por favor, apague a sua câmara. Este é um seminário dedicado a Loures, particularmente a um programa que Loures está a desenvolver, uma iniciativa que tem a ver com o movimento associativo e com as instituições sociais de Loures. Loures, a Câmara Municipal de Loures aderiu à rede CESOP local para os territórios sustentáveis logo em 2017. Portanto, foi uma das primeiras câmaras municipais neste país a monitorizar, a localizar e a monitorizar o desenvolvimento sustentável no seu território através do nosso Índice de Sustentabilidade Municipal. É uma Câmara, eu tenho acompanhado este projeto desde o início, primeiro com mais dedicação, depois com menos, agora com um bocadinho mais outra vez, mas é uma Câmara Municipal que tem tido em todas as nossas iniciativas um enorme empenho, participa constantemente, tem uma equipa que está em todas as nossas ações e isso tem sido um gosto ver ao longo deste período, que já vai desde 2017, portanto, que até já passa dois executivos, até de cores políticas diferentes, e, portanto, isso tem sido uma mais-valia nesta nossa relação e é algo que eu gostaria de destacar. É uma Câmara Municipal que, para além disso, tem um portal dedicado ao ISM Louros, portanto, utilizando os nossos dados. Está a criar agora também um observatório da sustentabilidade. Tem uma unidade de planeamento estratégico que procura promover o alinhamento entre outras coisas, mas procura promover o alinhamento entre as políticas autárquicas e os ODS. E por isso é com muito gosto que temos hoje a vice-presidente da Câmara Municipal de Loures, doutora Sónia Paixão, que nos vai falar um pouco sobre este projeto Mais Loures. E é um programa para o qual nós temos também, nós, CESOP Local, colaborado em parte, mas sobre esse assunto depois poderá falar melhor do que eu a minha colega Joana Abreu, que é quem tem estado a coordenar esta área. E por isso, doutora Sónia Paixão, muito obrigado pela sua presença. É um gosto tê-la aqui conosco e a palavra é sua para esta apresentação. Muito obrigado. Muito bem, muito boa tarde a todas e a todos. Quero começar por agradecer este amável convite e cumprimentar o Dr. João António e toda a equipa do CESOP. Quero dizer que é uma honra e um privilégio para o município de Loures integrarmos esta rede dos territórios sustentáveis, num caminho, como disse, que tem vindo a ser feito desde 2017 até agora, que já ultrapassou mais do que um executivo municipal, espelha bem a importância do tema e aquilo que tem que ser o alinhamento de todas as forças políticas nesta matriz que nos une de pensamento e de ação. Uma nuance que queria desde logo deixar e que revela bem a importância que o atual Executivo Municipal dá aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foi o facto de, desde logo no primeiro orçamento em que este Executivo preparou, o Orçamento de 2022, teve logo o cuidado de o alinhar
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, conseguimos, através daquele que é o nosso documento maior, por assim dizer, da gestão autárquica municipal, conseguir este alinhamento. Toda e qualquer iniciativa da Câmara Municipal tem sempre nos seus canais de divulgação os objetivos que pretende alcançar com essa mesma ação. Hoje é uma é com grande sentido de responsabilidade que aqui tomo da palavra, em nome de uma vasta equipa, como eu costumo dizer, é muito fácil em Loures fazer acontecer, porque temos gavetas cheias de ouro. E as gavetas cheias de ouro são os nossos recursos humanos, os nossos dirigentes e os nossos técnicos, que estão muito embrenhados dos espíritos que hoje um território que se quer sustentável tem que ter e que efetivamente tem esta matriz todos os dias do seu trabalho. Aquilo que eu vou partilhar é uma das iniciativas com que muito nos orgulhamos, uma iniciativa que não se esgota no trabalho de uma única unidade orgânica, esgota-se sim com uma vasta equipa e que nós gostamos sempre de dar sublinhar este facto, porque a melhor equipa é de facto o conjunto de pessoas que fazem acontecer. Com a permissão do Dr. João António, vou partilhar o meu ecrã e vou começar por vos fazer então esta visita guiada ao Mais Louros, àquilo que se esteve por trás de um desejo político, naturalmente, de um objetivo político, mas que rapidamente passou para um objetivo técnico e para a sua concretização. Estão a ver a minha tela? Está tudo bem? Pronto, o vosso ok, presumo que sim. Vamos então falar do nosso Mais Louros, o nosso regulamento de apoio ao movimento associativo e às instituições sociais. Nada melhor do que começar um pouco por situar o Conselho de Louros. E situar o Conselho de Louros é dizer que temos o privilégio de estar inseridos na grande área metropolitana de Lisboa, que é marcada por uma enorme diversidade, como sabemos, urbana, rural e industrial. Loures tem cerca de 206 mil habitantes. Disputa o quinto, o sexto lugar com Cascais, de maior dimensão no território nacional. Atualmente, de acordo com a última reorganização administrativa, temos 18 freguesias muito diferentes umas das outras. Também indo ao encontro daquilo que é a matriz da área metropolitana de Lisboa, temos freguesias densamente urbanas e falo, por exemplo, de Sacavém e Portela que conhecem com estas características, mas poder-vos-ia também falar de Santo António dos Cavaleiros, uma freguesia muito urbana. Falo igualmente de uma zona, uma característica mais industrial, muito patente em Santo Antão e São Julião do Tujal, onde há um parque industrial, mas também em Santaria e São João da Talha. E depois temos uma componente rural muito vincada nas freguesias de Lousa, de Fanhões e de Bucelas. Bucelas é para nós a nossa capital do Arinto. Se ainda não tiveram a oportunidade de experimentar a casta Arinto de Bucelas, deixo-vos este convite. Tem uma gastronomia muito boa, é sempre um local que vos queremos acolher para visitas de caráter cultural, recreativo. Portanto, deixo-vos este convite. Esta diversidade, como por certo entenderão, a quem exerce funções públicas é um enorme desafio, é um constante desafio. Porquê? Porque temos que adequar a nossa política pública municipal àquilo que são as características destes territórios. Queremos e defendemos como todos por certo entenderão, que estas políticas públicas promovam a inclusão, a equidade, a participação ativa das nossas comunidades. Esta é uma tónica à qual temos dado bastante importância em ter vários fóruns em que as pessoas possam intervir, em que possam fazer parte da governança. Esse é sempre um dos nossos pressupostos
ter uma política de cogestão assente em vários instrumentos. E a sustentabilidade em Loures assume particular relevância, não só pelo facto de estarmos fazermos parte da rede dos territórios sustentáveis, mas também porque no âmbito deste compromisso temos vários instrumentos de monitorização e de planeamento e, efetivamente, muitas ações. Se já vos falei da questão do orçamento municipal e do plano de atividades, mas poderia igualmente falar-vos de outros importantes instrumentos, como o plano diretor municipal ou vários planos estratégicos, quer na área da saúde, na área da habitação, na área do ambiente. E, igualmente, os canais de comunicação que há pouco vos falei e que, para nós, uma política de comunicação também tem que ter ela própria um compromisso com a sustentabilidade. Os vários instrumentos, tal como teve a oportunidade de dizer o Dr. João António, temos a medição do Índice de Sustentabilidade Municipal, estamos igualmente comprometidos com um observatório de sustentabilidade, com o relatório do voluntário local e posso igualmente dar como referência a Assembleia Municipal de Jovem, mais uma medida que foi implementada no atual Executivo Municipal e que visa a participação e que tem tido, desde a sua primeira edição, este compromisso com os ODS. Numa primeira momento com determinados objetivos, e nesta última edição com outros, e assim estou certa que poderá vir a continuar este projeto. No âmbito das ações e daquilo que temos vindo a levar a cabo, poder-vos-ia referir o ODS participativo ou os ODS e as academias séniores, que tudo isto em conjunto é revelador do compromisso que queremos com um futuro mais equilibrado, onde o desenvolvimento económico, a qualidade de vida dos cidadãos, a proteção ambiental e o bem-estar social caminham juntos. Estas não são frases vãs, não são aqueles pensamentos que os políticos põem nos programas eleitorais de 4 em 4 anos, mas depois que acabam por não nortear o seu dia a dia. Digo o contrário, de facto, temos este enorme registro transversal às várias unidades orgânicas. Com a área do associativismo, Loures tem uma enorme felicidade. Muitas vezes falamos sobre as características do Conselho por vários índices, por várias matrizes de desenvolvimento, de índices populacionais, de imigração, mas também gostamos de valorizar este caráter associativo. Loures tem na sua gênese a enorme proximidade a um tecido associativo vasto, dinâmico, onde as tradições, as culturas ainda estão bem latentes e que é algo que nós queremos que seja preservado. É por isso mesmo que temos a ideia de estarem em atividade cerca de 350 associações, diferentes índoles, cultural, desportiva, juvenil, ambiental e de solidariedade social, e que são todas elas que montam este mosaico que temos no nosso território. O tecido associativo tem efetivamente um papel muitíssimo importante na coesão social, na promoção da cidadania ativa e na dinamização comunitária. Poder-vos-ia dizer que são nossos parceiros privilegiados. A par das juntas de freguesia, com quem o Senhor Presidente da Câmara e todo o Executivo diz vulgarmente que a Câmara tem nas juntas de freguesia um braço armado de proximidade no terreno, mas podemos igualmente dizer que o tecido associativo são os nossos parceiros de excelência no contacto com as diferentes áreas de atividade, seja com a componente educativa, onde é com o tecido associativo que temos, por exemplo, o desenvolvimento das atividades de enriquecimento escolar, mas também noutras áreas, como no desporto, como na área, na cultura, estão sempre numa ligação connosco e acho que é um fator distintivo. Um dos desafios que criei às minhas equipas, porque tenho muitas áreas sobre a minha responsabilidade,
e uma delas é o Departamento de Igualdade e Desenvolvimento Social, e a outra é o Departamento de Cultura, Desporto, Juventude e Saúde. E um e outro departamento tinham dois instrumentos distintos para atribuir apoios financeiros às entidades. Tinham matrizes diferentes, formas de funcionamento muito distintas e mal tive a oportunidade de ter estes dois departamentos sobre a minha responsabilidade, rapidamente percebi que havia necessidade de uniformização. Havia necessidade de fazermos este caminho de melhoria e sistematizar num único instrumento. Não fomos aqui inovadores. Eu já antes tinha desempenhado funções na Câmara Municipal de Lisboa e já Lisboa tem um instrumento único de apoio às diferentes entidades e, portanto, já vinha um pouco inspirada de que havia resultados práticos e que podíamos fazer este caminho. Já vos vou dizer foi onde é que fomos inovar. E então, com este objetivo, quisemos continuar a fomentar a relação de proximidade com as diferentes entidades, que com elas pretendemos a prossecução das atribuições do município e, efetivamente, reconhecer o empenho e dedicação dos dirigentes e associados nas dinâmicas que desenvolvem junto da nossa comunidade. Os outros dos objetivos foi, com esta uniformização, tornar que os princípios que para nós devem nortear a administração, e é isso que vem em todos os livros, o princípio da transparência, do rigor, da imparcialidade e da simplificação dos procedimentos, deviam de estar na base, bem como permitir uma maior equidade e racionalização na distribuição dos recursos existentes. Igualmente, outro dos objetivos foi apostar na preservação do seu território, otimizando recursos e também promover a melhoria da qualidade de vida da população e demonstrar que há um compromisso com o desenvolvimento sustentável, sendo este uma das nossas prioridades. E então lá fizemos o tal caminho de construção de um programa com uma etapa longa de muita participação, muita discussão interna, numa mesma mesa, com várias áreas de conhecimento interno, com avanços e recuos. Mas chegámos então à estrutura do programa com quatro eixos: a cultura e recreio, o desporto, a juventude e o social. Cada eixo integra 8 medidas de apoio e, igualmente, aqui introduzimos três alterações. Uma das medidas é o apoio à atividade, outra medida é o apoio a projetos e ações específicas, e esta foi uma medida introduzida de novo. O apoio à aquisição de equipamentos imobiliários já existia, apoio à realização de obras de conservação, manutenção ou adaptação de imóveis. Incrementámos uma medida para apoio à adoção de medidas de autoproteção. Sabemos, e faço aqui um parênteses, sabemos nós da existência de uma legislação rigorosa nesta matéria, sabendo nós igualmente da responsabilidade que está sobre os ombros dos dirigentes associativos, entendemos por bem que a Câmara tinha que fazer parte deste caminho que o tecido associativo ainda tem que percorrer. Introduzimos igualmente uma medida para apoio à formação de dirigentes e equipas técnicas. Introduzimos uma outra medida para apoio à aquisição de viaturas e uma outra para apoio à deslocação para fora de Portugal continental, mais uma medida nova. A estrutura deste nosso programa. Criámos critérios comuns e outros específicos, tendo em conta os princípios da colaboração, da sustentabilidade, da segurança e a importância da atividade para o território, destacando-se aqui os seguintes: a relevância de determinado projeto ou ação para o território onde está inserido. Vamos imaginar, há pouco, como vos referi, uma ação numa freguesia de características muito rurais, onde exige a densidade populacional é mais reduzida.
pode efetivamente ter uma relevância maior do que uma atividade que é desenvolvida por uma organização da zona oriental, com uma densidade populacional muito grande e onde o tecido associativo é maior. Depois, um outro critério da inovação e impacto social. Queremos privilegiar quem arrisca, quem inova, quem estabelece um compromisso com a comunidade ainda mais presente. Ou seja, não é sempre fizemos assim, vamos continuar a fazer o plano de atividades igual àquele que fazemos há 20 anos. Não. Queremos que haja uma componente de inovação, de valor acrescentado. Depois, parcerias e envolvimento comunitário. Ai, sim, sim, sim. Queremos que cada atividade que nos é apresentada, queremos valorizar quem tem a capacidade de ir estabelecer parcerias, sejam elas com a Junta de Freguesia, com o tecido empresarial, com outras organizações do tecido local, mas também com entidades da administração central, valorizar esta capacidade das entidades, das organizações terem iniciativa. É o nosso ponto. Depois, a sustentabilidade, e aqui introduzimos esta medida dos ODS. Minhas caras e meus caros amigos, como vos disse, e é uma partilha que faço convosco, as nossas experiências profissionais tendem sempre a acumular-se. E quem exerce funções públicas e quem exerce funções políticas deve de olhar para aquilo que traz na sua mala, na sua bagagem e, quando está com a caneta na mão, ter a oportunidade de fazer diferente. E foi aqui uma das coisas que tive a oportunidade de fazer diferente, neste critério e no outro que eu vou passar a dizer. Se nós enchemos a boca, desculpem a expressão, a dizer que estamos todos comprometidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que integramos uma rede de territórios sustentáveis. Então, se temos um orçamento alinhado com os ODS, então todas as nossas ferramentas devem estar comprometidas e esta linguagem tem que ser o mais universalizada possível. Quando o que quisemos fazer foi majorar as organizações que dissessem que no seu plano de atividades concorrem para a prossecução de um ou de até três objetivos ou mais de cinco, já vamos ver isso mais à frente. Queremos que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável façam parte do léxico, quer de uma organização que trabalha na componente social e que está habituada a fazer candidaturas a linhas de financiamento da administração central e que se calhar já tem que utilizar esta linguagem, mas também queremos que a coletividade que tem menos experiência nesta matéria fique igualmente comprometida com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A seguir, introduzimos outro critério dos jovens e públicos vulneráveis. E também falarei aqui da questão da juventude, muito en passant, porque se calhar daria origem para outra boa prática de partilha. Desculpem a provocação ou a falta de modéstia, mas é algo que também temos que fazer. O tecido associativo está a ficar muito envelhecido. E como autarcas de proximidade que somos, ouvimos recorrentemente os dirigentes associativos dizerem: estamos muito preocupados porque os jovens não vêm para as direções, não querem fazer parte da direção, acham que isto ocupa muito tempo. Pronto. E nós sabemos que, por um lado, isto é uma verdade, mas por outro lado, também sabemos que temos uma acomodação por parte de algumas pessoas e que, havendo já um espírito de equipa entre meia dúzia deles que estão numa direção há 20 anos ou há 30 anos, vamos continuar e acabam por manter-se o mesmo registro. O que é que fizemos? Um critério distintivo para quem tem nos seus corpos sociais elementos com menos de 35 anos e termos uma possibilidade de valorizar esse critério. É óbvio que não se consegue rejuvenescer o tecido associativo com uma única medida. Isto faz com um conjunto de medidas. Mas se nos instrumentos que temos à nossa disposição deixarmos já esta tónica, é sinal de que estamos a fazer alguma coisa
e deixem-me que vos diga que ainda há 3 fins de semana atrás estive na freguesia de Bucelas, que tem um tecido associativo muito vibrante, muito participativo, e foi com grande entusiasmo que em 2 cerimónias de aniversário, em que foram ao palco as direções, vimos que até mais do que os 10% faziam dos jovens fazem parte da direção. Portanto, acreditem que é nesses momentos que ficamos regozijados por estas nossas pequenas medidas, mas que uma a uma conseguem fazer a diferença nas nossas comunidades. Então, vamos ao pormenor do critério de sustentabilidade. Há pouco, como aqui vos referi, o critério de sustentabilidade está presente no número de atividades alinhadas com os ODS, e aqui com uma ponderação de 15%. Está também presente no número de projetos ou ações alinhadas com os ODS e na medida de apoio a projetos e ações específicas, igualmente com os 15%. Também está presente na medida de apoio à aquisição de equipamentos imobiliário, onde a questão da sustentabilidade é igualmente ponderada. Está na medida de apoio à realização de obras de conservação, manutenção e adaptação de imóveis, com uma ponderação de 10%. Quantas e quantas vezes temos obras que, do ponto de vista da melhoria da sustentabilidade, nos trazem aqui grande impacto, nomeadamente a substituição de luminárias, a substituição de janelas, são alguns dos exemplos que vos posso aqui dar. As medidas de apoio na formação de dirigentes e equipas técnicas, com uma ponderação de 10%, e temos aqui uma ponderação bastante elevada na medida de apoio à aquisição de viaturas, sempre que seja para a aquisição de uma viatura elétrica ou a gás, a ponderação varia entre os 40% e os 70%, bem acima do que uma viatura, a aquisição de uma viatura a combustão. Posso aqui falar-vos um pouco daquilo que são os nossos apoios e espelhar em termos de investimento municipal. Nós celebramos há semanas atrás os contratos programa com todas as entidades e foram no ano de 2025 214 as beneficiárias dos nossos apoios ao invés de 166 em 2024, e passámos para perto de 1,5 milhão de euros de apoios no âmbito do nosso regulamento. Ora, quase aqui em jeito a aproximar-me da reta final, esta visão de os ODS e o nosso programa Mais Louros. Como vos disse, foi para criarmos esta estratégia de maior consciencialização junto das entidades para a importância dos ODS e a sua familiarização com a linguagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A identificação dos ODS por parte das entidades referiu-se à forma como o seu trabalho diário vai ao encontro dos 17 ODS. Foi despertarmos aqui como é que isto podia acontecer e nas várias sessões que fizemos de apresentação, de discussão pública do nosso regulamento, nomeadamente no nosso Conselho Municipal do Associativismo, eu dizia-lhes: vocês, pelo menos um dos objetivos, vocês cumprem. O objetivo das parcerias, pelo facto de estarem a recorrer a uma candidatura da Câmara Municipal, é o facto de já estarem a estabelecer uma parceria. Ou seja, muitos já do dia a dia estavam a contribuir para o desenvolvimento, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas não tinham esta consciência e não tinham este alinhamento. E foi, de facto, este instrumento que veio permitir que pudesse vir a acontecer e que pudesse igualmente fazer com que pudessem planear o desenvolvimento das suas atividades de outra maneira. O que é que nos reserva o futuro? Sim, porque há futuro, há um caminho a percorrer,
O Mais Louros teve uma edição em 2024, ainda uma edição teste, viveu paralelamente com os dois regulamentos anteriores, teve aqui uma fase de implementação teste e 2025 foi a sua implementação plena. E temos que continuar a incrementar estas ações de esclarecimento e de informação sobre os ODS. Há uma maior apropriação desta linguagem por parte das instituições do setor social e solidário do que por parte do movimento associativo. E eu acho que uma das razões que leva a este fator tem a ver com os outros instrumentos a que as entidades de caráter social muitas vezes se candidatam e que já estão muito familiarizadas com a linguagem dos ODS e o movimento associativo ainda não estava. Queremos continuar com esta parceria com o CESOP para as ações de formação sobre a Agenda 2030, dirigidas aos nossos dirigentes associativos, aos nossos parceiros e também alargar aos nossos técnicos municipais, porque, como eu disse há pouco, como comecei, são o ouro da casa, são aqueles que têm uma maior proximidade com o tecido, com as forças vivas e também convém que todos eles tenham esta matriz e manter esta estratégia concertada entre todos. Só queria voltar aqui a aos resultados, para poder partilhar o seguinte. Nós tivemos no âmbito da nossa candidatura, conforme eu estava a dizer há pouco, valorizávamos quem estava comprometido com pelo menos um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e aqui tivemos 20 entidades, entre um e 2, 44 entidades, e 193 entidades dizem que estão comprometidas com quatro ou mais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Olhando para os ODS que estão mais presentes, temos a saúde de qualidade, em que várias entidades concorrem para ele, desde logo as de caráter desportivo, as de caráter cultural, muitas ações alinhadas com este objetivo, a educação de qualidade, a igualdade de género, tendo em linha de conta que a esmagadora maioria das ações que nos são preconizadas promovem os princípios da igualdade de género, a redução das desigualdades, a paz, justiça e instituições eficazes e, como eu dizia há pouco, as parcerias para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vamos então agora aqui ao nosso vídeo. Quando ouvimos falar de Loures, ouvimos sempre dizer que estamos ao lado de qualquer coisa. Dizem que estamos ao lado de Lisboa, o que é inegável. Dizem que estamos ao lado do Tejo. Também é verdade. Dizem que estamos ao lado do aeroporto, o que é óbvio. Mas sabem o que também é verdade? Loures não está ao lado de nada. Loures está no centro. Estamos no centro das principais ligações viárias do país. Estamos bem no centro da área urbana de Lisboa, fazendo fronteira com 5 concelhos. Estamos tão no centro que servimos de sede ao mercado abastecedor da região. Mas vamos estar ainda mais no centro. E por isso temos uma nova marca que espelha a nossa ambição. A ambição de assumirmos uma centralidade única na região e no país. Mas uma imagem que espelha também as várias dimensões de hoje. Uma urbanidade de qualidade que cresce a olhos vistos ano após ano. Mas também uma dimensão rural de que nos orgulhamos e temos como compromisso preservar. E ainda uma dimensão empresarial de relevância nacional e internacional. Junto com a nossa marca, lançamos também a nossa nova assinatura. Loures no centro. No centro dos grandes eventos, como a Jornada Mundial da Juventude, que será o maior evento internacional em Portugal desde o Euro 2004. No centro da inovação e dos negócios, sendo agora um conselho amigo da iniciativa privada e da inovação. No centro da sustentabilidade. No centro da cultura. Portanto, conceito de programação para quem cá vive, mas também para quem visita Loures. No centro das respostas sociais de proximidade. No centro de um modelo renovado de políticas de habitação. No centro da transição energética e da economia verde.
Loures tem uma nova visão. E agora em diante, estaremos sempre no centro. Muito bem, como por certo entenderam, nós já não estamos neste momento à espera da Jornada Mundial da Juventude, já realizámos a Jornada Mundial da Juventude, temos neste momento um parque com 35 hectares, o Parque Papa Francisco, que já foi palco de grandes eventos de caráter cultural, está em fase de crescimento o próprio parque e deixo-vos também igualmente um convite para poderem fazer o percurso ribeirinho de Lisboa que liga até Vila Franca de Xira e do outro lado do IC2 têm este novo parque que podem desde já começar a desfrutar e também queremos que seja um parque altamente comprometido com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma vez que vai ter água reutilizada de beirolas, portanto é assim que vai ser feita a sua rega. A questão da iluminação, que está também projetada para complementar o parque, também será por via de energia solar. Enfim, minhas caras e meus caros amigos, Dr. João António, termino como comecei, agradecendo a amabilidade de poder estar a partilhar convosco este trabalho coletivo a muitas mãos e disponível para o que entenderem. Muito obrigado pela sua apresentação. Penso que foi bastante esclarecedora todo o projeto que está a ser implementado em Loures. Eu gostaria de abrir a todos os participantes, qualquer pessoa que queira colocar questões, por favor, ou escreva no chat ou levante o braço ou interrompa, faça-se ouvir. Enquanto esperamos pelas primeiras perguntas, não sei se já há alguma, eu não estou a ver aqui nada ainda que me indique esse sinal. O que gostaria de perguntar era, não sei se a senhora Vice-Presidente poderá falar sobre isso, se a sua equipa, mas como é que tem sido a reação das pessoas, das várias associações, a este projeto, nomeadamente esta ideia de incluir os ODS em cada projeto, como é que isso tem sido, como é que as pessoas lidam com isso? É algo que me preocupa, porque no fundo é sempre mais qualquer coisa que lhes é pedido, portanto, é normal que haja algumas resistências iniciais. Será que já estão a perceber que isso poderá haver daí alguma vantagem, esta ideia de, como bem dizia, da incorporação da linguagem ODS, essencialmente a linguagem de desenvolvimento sustentável, seja com ODS ou com o que virá a seguir, que ainda não sabemos, mas a ideia de inclusão, de ideia de não deixar ninguém para trás, a ideia da preocupação com o ambiente, com o desenvolvimento económico, mas levando todos e não deixando uma fatura muito pesada para as gerações futuras. Portanto, é isso que nos preocupa a todos. E como é que essa visão tem sido aceite pelas pessoas? Entretanto, já podemos juntar mais uma questão, e podemos juntar várias, se entretanto surgirem. Tenho aqui Maria Catarina, se quiser, a palavra é sua. Só que não a ouvimos. Sim, boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta à senhora vereadora, senhora Entretanto, está aqui o vice-presidente. Cláudio, sim, fala. Eu queria saber, não sei, eu penso que não foi referido, mas eu estava atento, mas pode-me ter escapado. Como é que é a vossa ligação, como é que o município faz a ligação dos ODS e deste vosso projeto Mais Louros com as empresas? Sejam as empresas grandes, que vocês têm algumas empresas grandes no vosso concelho, seja como as PMEs, ou seja, e isto vem no seguimento do que o professor João António estava a dizer, da recepção das pessoas em relação aos ADS. Como é que as PMEs, principalmente, que são as empresas que têm mais dificuldade em aceder a pequenas coisas relacionadas com a sustentabilidade ambiental, empresarial, social, etc., como é que essas empresas lidam com isso?
Vamos só ver se a Maria Mendes, entretanto, tem ou não o microfone. Não, Maria, se calhar sem fones. Não, não tem, não se ouve. Talvez sem fones consigamos. Se entretanto a senhora Sim, Vice-Presidente quiser responder, posso. para já, enquanto Sim, vou esperamos. respondendo primeiro à questão do Dr. João António e dizer que esta posso mesmo eh, eu própria responder por ela. Uma vez que tive a oportunidade de estar em vários fóruns de apresentação do regulamento e de passar a importância desta linguagem para todas as organizações. É óbvio, evidente que como sempre, como acontece sempre, quando se introduz uma mudança, quando há algo novo, há desconfiança. E, mais uma vez, sou levada a fazer esta distinção. Nas entidades de caráter social, não, houve tanto problema. Nas entidades, que trabalham na área da cultura, do desporto, houve efetivamente aqui mais reserva. São entidades que dizem: nós, isto é o tecido, dirigentes, somos todos voluntários, não temos tempo, é mais uma coisa para dar trabalho, o que é isso? Maior desconhecimento. Mas, rapidamente, o que é que fizemos? Primeiro foi desconstruir, foi levá-los com estes exemplos práticos que eu própria identifiquei há pouco, das ações de esclarecimento, disse-lhes logo: mas olhem, vocês, o objetivo 17, estão a ver? Tivemos uma tela com a partilha dos 17 objetivos e disse: olha, o objetivo 17, todos concorrem para a prossecução do objetivo 17. A igualdade de género, até o desporto, porque tem o fomento do desporto para as raparigas, para os rapazes. Essa é a prossecução do objetivo 17. A questão do respectivo objetivo. Ahm, as questões da saúde de qualidade, as áreas, as entidades de caráter desportivo também concorrem para uma saúde de qualidade. Na área da cultura, também a saúde de qualidade, se estivermos a promover a saúde mental. É com estes exemplos práticos que tivemos que dar. Houve ações de sensibilização. O ar-condicionado e a falta de água agora está aqui a tirar-me a voz. Houve algumas ações de sensibilização e de informação que eu diria que temos que voltar a reforçar, como referi há pouco, até porque esta realidade é muito dinâmica. Quem está hoje a presidir uma organização pode não ser a mesma entidade, ou quem está com a tarefa de preencher os formulários, e por isso é sempre necessário continuarmos neste caminho. Ahm, não houve, creio eu, nenhuma entidade que nos dissesse: eu não vou preencher esse patamar. Houve aquelas que tinham mais dificuldade, mas temos a felicidade na Câmara Municipal de Loures de ter equipas técnicas muito próximas e termos várias organizações que quase que preenchem o formulário com apoio técnico. E então, nessas ocasiões, os nossos técnicos também faziam este caminho, mais uma vez, com eles. Cláudio, a ligação com as empresas. A ligação com as empresas no âmbito deste instrumento está por interposta ação. Ou seja, está por interposta ação quando dizemos que valorizamos quem faça a aquisição de uma viatura elétrica, está quando dizemos que valorizamos uma obra que vise a melhoria da eficiência energética de uma determinada instalação. Mas, paralelamente a este programa, posso dizer, enquanto responsável desta Câmara Municipal, que a Câmara tem um longo caminho na área da sustentabilidade, já traçado e nos três eixos da sustentabilidade. Portanto, no pilar ambiental, no pilar económico e no pilar social.
e temos vários instrumentos neste seguimento, inclusivamente um protocolo de sustentabilidade e inovação que formalizamos agora em maio de 2025, também um protocolo com a Startup Portugal. São disto alguns dos exemplos em que efetivamente estão junto do tecido empresarial, seja ela a tipologia que for, as questões ligadas à sustentabilidade. Houve inclusivamente na Câmara um prémio que era atribuído, um galardão que era atribuído às empresas e que igualmente fazia esta avaliação com base nestes critérios, mas este Executivo não tem estado a implementar esse galardão porque num conjunto de outros instrumentos estes pressupostos acabam por estar bem latentes. E agora vamos ouvir a Maria Catarina. É que sim? Ainda Ainda não. não. Maria, quer pôr no chat? Tinha muito gosto, estou muito curiosa para ouvir a sua questão. Se calhar é melhor. Sim. Entretanto, também no chat já temos outras duas perguntas. Não sei Ai, não fui ver. se já as viu, mas temos o Francisco Madeira pergunta sobre os instrumentos que poderão estar, ou se é que estão a usar alguns para medir depois as metas de execução. Portanto, uma coisa são estes ODS na candidatura, mas depois como é que medimos a concretização Queremos na caminhar nesse alteração destes projetos. sentido. Eu acho que, como em tudo, não é? Estes não são processos inacabados. Fizemos este caminho. Este caminho, efetivamente, agora tem que ter por trás um caráter de monitorização e de avaliação. Sim, e estamos muito empenhados nessa componente. Desde já também vos lanço o desafio ao CESOP, se quiser ser nosso parceiro na definição de um instrumento que possa medir esta execução, acho que em conjunto conseguimos chegar lá. E minha sugestão, pelo menos eu tenho partilhado com vários colegas autarcas, estas duas medidas, quer a dos ODS, quer a da questão dos jovens, e são efetivamente duas medidas que, no seio destes instrumentos de apoio, são bastante inovadoras. Se o CESOP se quiser juntar a nós na dimensão de monitorização, são muito bem-vindos. Temos todo o interesse, sim. É uma questão de alinharmos essa. Mas é algo que fazemos já em vários trabalhos, a ideia de monitorizar o que é que depois se consegue fazer. Por um lado, temos a longo prazo sempre o ISM acaba por captar, mas não com a pressa, não com a urgência que por vezes é necessária. Portanto, é preciso ter outro tipo de instrumentos capazes de monitorizar aquilo que está a ser feito em cada momento, que impacto é que tem estado a ter cada uma das iniciativas. É algo que é muito importante fazer-se em qualquer iniciativa, seja municipal, seja de âmbito nacional, seja de europeu, e é uma prática que está a ser implementada cada vez mais e que me parece que é de enorme relevância e para a qual temos já colaborado com várias instituições na medição de impacto das várias iniciativas. Entretanto, há aqui mais perguntas. As ações de formação e técnicos municipais fazem parte da vossa oferta formativa interna? É uma pergunta da Cátia Lucas. Sim, nós fazemos muitas ações de formação internas nesta área, mais ações de sensibilização, e também com várias entidades parceiras, como é o caso do CESOP, temos vindo a trabalhar esta componente, não é verdade? E depois. A pergunta da Maria Mendes, que finalmente chegou. Ela diz muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de vos saudar. Fiquei curiosa relativamente ao Observatório Sustentabilidade de Louros e ao Índice de Sustentabilidade Municipal, como é que funcionam. Eu se calhar íamos socorrer aqui da minha equipa técnica, agora sim. Não sei se o Dr. Filipe Cassapo ou alguém desta área que me possa aqui ajudar, porque não está diretamente sobre a minha responsabilidade
o acompanhamento do Observatório. Está sim em dar elementos, em dar informação, mas creio que o Dr. Filipe pode ajudar. Sim. O Boa Dr. tarde a Filipe é o todos. diretor, pronto, é o diretor do Departamento de Governação e Transferência de Competências. Sim, boa tarde a todos então e obrigado pela pergunta. E esta pergunta tem que ser respondida entre a Câmara Municipal de Loures e naturalmente o CESOP local, porque ambos fazemos parte da criação deste projeto. Eu vou-me cingir essencialmente à questão do Observatório de Sustentabilidade de Loures. Este Observatório de Sustentabilidade de Loures é um projeto novo na Câmara Municipal, iniciou-se este ano. E o que é que pretende? Pretende medir de uma forma muito concreta, com indicadores e metas, o alinhamento das políticas municipais. Quando eu falo políticas municipais, depois tem aquela componente muito mais prática, ou seja, os projetos e os investimentos que a Câmara faz alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós, neste momento, há uma semana atrás, terminamos a construção de todos os indicadores que vão monitorizar todas estas políticas, quer para 2020, quer para 2025, quer para já para 2024, para termos dados comparativos, porque se isso, por si só, dados de um ano, para nós não chegava. Fizemos também, integrado dentro desta lógica do Observatório, nomeámos os embaixadores dos ODS internos na Câmara Municipal. Todas as unidades da Câmara Municipal, todos os nossos colegas, as unidades orgânicas, nomearam entre si um embaixador dos ODS, e esse será, entre aspas, o nosso ponto focal para tratarmos o assunto dos ODS. E é com eles que nós tratamos a questão dos indicadores, da recolha de todos os elementos que alimentam esses indicadores. É eles que também, face aos relatórios que nós temos que fazemos após a recolha dos indicadores, podem influenciar a construção das políticas ou dos projetos que estão integrados, como a senhora Vice-Presidente referiu, no Orçamento e Plano de Atividades. Ou seja, o Orçamento e Plano de Atividades já alinha os grandes ODS, estes aqui fazem a monitorização da concretização do plano de atividades no concreto. E é nesta perspectiva, e é um bocadinho dentro da lógica do índice de sustentabilidade, mas aqui muito mais na perspectiva da nossa influência enquanto entidade para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque o Índice de Sustentabilidade de Loures naturalmente faz a medição enquanto território, mas há objetivos ou há políticas que a Câmara não tem uma influência direta. E o Observatório é, de uma forma muito concreta, a Câmara ter influência direta para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É verdade que este só é possível com todos, porque até à data, se não me engano, nós já conseguimos encontrar 152 indicadores na nossa autarquia. Estes 152 indicadores não podem só estar sob a responsabilidade de uma unidade orgânica a sua medição, tem que haver o alinhamento de todos. Criámos uma plataforma também digital que permite ir alimentando e facilitando este trabalho, porque isto dá algum trabalho, mas no fim os resultados acho que vão ser extremamente importantes, não só porque disseminamos a linguagem ODS, não só porque damos importância às atividades diárias de cada serviço no alinhamento com os ODS, e depois vai servir também para influenciar num plano mais high level, num plano da administração, o alinhamento das políticas ou o reajustamento de algumas políticas que, de alguma forma, na nossa monitorização podem estar a fugir daquilo que nós entendemos que deve ser o caminho dos ODS. Relativamente ao índice de sustentabilidade, se calhar vou passar ao CESOP, que sabe muito mais do índice do que eu. Sim, obrigada, Filipe. Sim, para as pessoas que estão aqui hoje, e que não conhecem muito bem o que fazemos no CESOP local, lançámos já há 8 anos atrás uma ferramenta chamada Índice de Sustentabilidade Municipal, que procura então medir os 17 ODS para todos os municípios de Portugal. Mas como disse muito bem o Filipe, é uma visão mais global, mas no sentido que estamos a tentar fazer uma fotografia do nível de sustentabilidade a um tempo T, pronto. Um, o, o que fizeram Loures e que estão a fazer também outros municípios é ir além disso, porque naturalmente quando nós criamos uma ferramenta que mede os ODS para todos os municípios, naturalmente
há uma certa informação estatística ou informação qualitativa que não pode ser integrada porque não pode ser comparada, ou todos os municípios não vão ter essa informação, etc. E então o que nós fazemos no CESOP local com os nossos membros da rede CESOP local, como dissemos, Lourdes é parceiro desde 2017, mas temos 26 outros parceiros. O que nós fazemos com eles é também, além de calcular esse índice que é criado em cocriação com esses municípios, é um a um com esses membros trabalhar para quando, naturalmente, quando tem essa disponibilidade também, esse desenvolvimento de novos indicadores que, sim, aqui vão refletir mais diretamente o impacto da Câmara Municipal, porque os ODS são uma responsabilidade de todos e as influências são de todos também. Mesmo quando nós estamos a medir os ODS a nível local, não é só as entidades locais que vão impactar, que vão ter um impacto concreto no ODS, pronto. O ISM vai olhar mais para esses multi-influências, o resultado dessas várias influências, os indicadores desenvolvidos com os municípios, mais um a um, que vão perdendo naturalmente comparabilidade, mas tornam-se um instrumento de gestão muito mais preciso para perceber como realmente as atividades, os projetos implementados estão realmente a impactar o território, naturalmente. E sim, e Loures foi um município que já trabalha há vários anos sobre esse desenvolvimento desses indicadores, que também já recolheu os projetos de atividades internas para os ligar com os ODS. Eles têm uma plataforma também onde divulgam por ODS quais são os projetos e iniciativas que em destaque para esses ODS. Pronto, é um trabalho em dois níveis. Um que nós fazemos para todos os membros e um segundo que fazemos um a um adaptado às necessidades desses membros, pronto. E não sei se a questão da Helena Estrela da Silva era em relação ao índice de sustentabilidade do CESOP ou mais da questão mais dos indicadores locais dos municípios, mas se é em relação ao índice de sustentabilidade municipal, ahm, não consideramos propriamente a integração das Nature-Based Solutions, porque como é que dizer, as Nature-Based Solutions são meios para a mitigação das alterações climáticas, a prevenção e mitigação das alterações climáticas, não são os resultados. O que podemos fazer, por exemplo, com o município é, eles implementando uma solução de base natural, tentar perceber o grau de execução ou o impacto dessa solução. Mas não é propriamente algo que vamos dizer, estão a implementar ou não estão a implementar. Às vezes, pronto, não é bem esse tipo de indicadores que nós temos. Vamos ter mais indicadores de resultado, pronto, a dizer, a tentar mais a perceber qual é o resultado no terreno dos meios implementados aos vários níveis. Pronto. Não sei se isso responde à sua questão, Helena. E também a Maria Catarina. Se quiser mais informação sobre o ISM, pode também consultar o nosso site, o CESOP local, o cp.pt, onde temos sempre um relatório modelo que permite ver que tipo de informação realmente está dentro do relatório ISM. Sim. Uma das preocupações que tivemos desde o início do desenvolvimento deste relatório ISM teve a ver com esta separação entre o que é o esforço, o que é a atividade e o que são os resultados. Portanto, uma coisa é o que é que procuramos fazer para e depois como é que avaliamos os resultados. E o ISM concentra-se essencialmente nos resultados. O que não quer dizer que não se deva valorizar o esforço. E, portanto, temos que encontrar, e estamos a encontrar métricas também para essa avaliação. No fundo, é um pouco o que Loures está a fazer aqui também, quando está a tentar, ou quando alinha o seu orçamento com os ODS, ou quando alinha as atividades que está a apoiar com os ODS, no fundo está a dizer quanto é que está a investir em cada ODS. Portanto, há um esforço que está a ser colocado em cada um. Isso é algo que poderemos depois avaliar que resultados é que estão a conseguir ou não com esse esforço. Posso? Sim, sim, claro, claro. Mas em relação aos ODS, o que é medido, penso eu, não sei, isto é mais uma questão, é em relação àquelas metas que já estão inerentes aos próprios ODS? Sim, exatamente. O que se foi fazendo foi isto Tem no qualquer coisa, ISM, sim. no ISM geral, aquele que é comparável entre concelhos.
Ok. Depois há uma coisa há uma ferramenta que nós chamamos ISM+, que esse é destinado a um determinado conselho, podendo ter mais métricas lá dentro, mais indicadores lá dentro. A minha questão das soluções de base natural tinha unicamente a ver com a questão, não tanto da mitigação às alterações climáticas, a qual está relacionada com a diminuição da emissão dos gases de efeito de estufa, mas mais com a adaptação às alterações climáticas, no sentido, e aqui era unicamente no sentido da prevenção e, e da gestão da água quando da ocorrência de eventos climáticos. Por exemplo, uma vez que Portugal, dos estudos que eu tenho lido, é dos países que menos investe em soluções de base natural para fazer face a esse tipo de eventos climáticos. Eu nem sequer também estava a pensar muito na parte da mitigação, mas sim no caso da adaptação às alterações climáticas, seja ele e também estava mais a pensar no contexto urbano, portanto estava a pensar mais naquelas questões que nós temos às vezes a ver com a água resultante das chuvas extremas e, enfim, e esse tipo de eventos extremos que podem causar inundações e que as soluções de base natural se têm revelado noutros países como, como uma boa oportunidade que os países têm para aplicar e, nesse sentido, tentar, ao fim e ao cabo, ir de encontro a um dos objetivos que vem até expresso na taxonomia. E isto porquê? Porque eu li também a nível dos vários PRRs que Portugal, por exemplo, no PRR, no nosso português, não existe uma única referência aos investimentos que são feitos, nomeadamente no caso das cidades, eu não estudei mais na área das cidades, e que não se ocupem ou que não considerem as soluções de base natural. Era só por causa disso, mas pronto, já fiquei a saber que não. Depois, noutra altura, eu se calhar irei contactar-vos até para perceber se de facto em Portugal isso é feito ou não é. Em termos de resultados, seria uma menor ocorrência desse tipo de eventos, por um lado. Até podíamos medir isso em gastos financeiros, quer por nível das seguradoras, quer a nível das próprias autarquias, não é? Porque acabam por ter prejuízos. E outra questão que também poderia ser vista era tentar, até a nível das políticas públicas, começar a implementar esse tipo de questões no sentido mais da adaptação às alterações climáticas. Mas pronto, agradeço de qualquer maneira a vossa resposta e gostei muito do evento. Muito obrigada. Muito obrigado. Não sei se, entretanto, não surgiram mais questões no chat, mas se alguém quiser colocar mais alguma questão, aqui estamos com 5 minutos, mas podemos sempre deixar cair e voltar, e voltar a entrar. Portanto, que não seja esta questão técnica a interromper esta nossa conversa. Eu soube, voltando um pouco se calhar faço a pergunta, mas depois vamos ter que deixar cair para responder. Mas voltando um pouco portanto, temos aqui uma pergunta. Já conseguiram desenhar os planos, projetos de ação para conseguir um ou mais objetivos ou ainda estamos na fase que os objetivos contribuem para as ações que realizamos? Cristina Silva Ferreira. Sim, eu não sei se posso. Sim. Se quiser, coloque a questão agora. Se isto cair, entretanto, voltamos a entrar todos para ouvir a resposta. Isto, primeiro que tudo, era para dar os parabéns, gostei muito de ouvir. Eu sou quadro da Câmara de Lisboa e conheci a Sónia Paixão de lá e fico muito satisfeita de saber que ela está com esta dinâmica toda aqui nos ODS, porque eu, entretanto, vim trabalhar para a CCDR Lisboa e Vale do Tejo e a questão dos ODS acabou por, de alguma forma, vir parar aqui a mim. E nós, inclusivamente, criámos uma rede, uma rede de cooperação para a inovação em ODS na região de Lisboa e Vale do Tejo, que neste momento até está já a alavancar, ou a tentar alavancar um projeto na área da prescrição social, cultural e ambiental e aberta a todos os municípios, e era isto que eu queria aqui também deixar para interessar o município de Loures a conhecer e a juntar-se a esta dinâmica.
mas claro que estamos mais em termos de chapéu, porque os municípios, com o seu trabalho local, é que realmente têm aqui um impacto muito diferenciador nesta matéria. E coloquei esta questão um bocadinho mais para contribuir aqui para a conversa, porque nós normalmente andamos a correr um bocadinho atrás das coisas e tentamos olhar para aquilo que fazemos, e estamos aqui a tentar também fazer isto, como aqui foi explicado, olhar para aquilo que fazemos, para as ações, para as iniciativas, para o que temos nos nossos planos de atividade ou de ação, e dizer para que Objetivos de Desenvolvimento Sustentável contribuem. Ou então aqueles que são as ações das entidades locais, os atores do território, e eles apresentando os seus projetos, depois conseguem identificar que, bem, iam fazer isto ou a contribuir para este ou para aquele objetivo. Pronto, e a minha questão aqui para espicaçar um bocadinho a conversa era se conseguimos já, ou se conseguem já, porque nós, eu julgo que ainda não, ahm, começar a desenhar essas ações ou esses planos inspirados já naquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, portanto, eles serem uma consequência disso e não um a posteriori. Não sei se me consigo fazer entender. Portanto, uma coisa é fazer a coisa e depois ver para que objetivos contribui, outra coisa é olhar para o objetivo e agora o que é que vamos fazer neste, para este ou para aquele, ou seja, o que for. Pronto. E é basicamente isto, porque. Nós também temos noutros patamares, noutros planos de ação, por exemplo, as nossas estratégias de especialização inteligente em domínios onde devemos investir, não é? E a pergunta é sempre, ok, nós fazemos um projeto e depois vemos para que domínio é que contribui, ou olhamos para o domínio e vemos que projetos é que temos que começar a alavancar, não é? E aqui nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável acaba por ser a mesma coisa e eles devem orientar cada vez mais o nosso trabalho e, portanto, a Câmara o Município de Loures está sem dúvida de parabéns por toda esta iniciativa que aqui nos partilhou connosco hoje. Muito obrigada pela oportunidade de falar. Obrigada, Cristina. É sempre um gosto vermos nos quadradinhos caras que nos são familiares e que não estamos todos os dias com elas e Exato. que estes temas e estes momentos nos permitem se aproximar. Não, queria, pronto, para além da saudação que já fiz, dizer que o nosso plano estratégico já define os ODS prioritários, com programas e ações concretos e com este alinhamento. Contudo, também eu próprio estou consciente de que este caminho tem que ser, no próximo ciclo político, ainda continuar a estar na agenda do dia e um alinhamento da forma como a própria Cristina também estava a sugerir. Não é as ações que já fazemos, de que forma é que concorrem para a prossecução dos ODS, não, é olhar para cada um dos ODS e o que é que eu posso fazer em concreto para. Eu acho que é muito mais o caminho que temos para fazer por esta via do que o inverso. O inverso é mais o que temos vindo a percorrer e que agora é chegado o tempo de olharmos desta forma. Porque podemos correr o risco de, se calhar, ter várias ações, vários projetos e ações para determinado objetivo e termos outro que acaba por, no nosso dia a dia, não estar tão na nossa agenda. Mas estou certa que este tópico, pelo menos na parte que me competerá na candidatura que irei ter a oportunidade de integrar, fará parte deste caminho. E depois a democracia funcionará no dia 12. Sem dúvida, obrigada. E já estão no caminho, no caminho e com os passos que têm que ser dados. Isto até se chegar lá. Muito obrigada. Muito obrigado. Sofia Cordeiro, quer colocar a Olá, sua muito boa questão, tarde. comentário? Sim, queria aproveitar para agradecer também a sessão, foi muito interessante. É muito bom ver que muitos municípios estão a adotar esta estratégia, digamos, 360 da sua atividade e que as questões são abordadas. A vantagem da Agenda 2030 e dos ODS é essa, não é? É ser uma abordagem completa e não compartida entre os diferentes setores, não é? Não é uma coisa setorial, é muito compreensiva. E a minha pergunta tinha precisamente a ver com essa complexidade. Como é que vocês integram esta estratégia e este alinhamento com a Agenda 2030 nos diferentes instrumentos de gestão territorial, os diferentes planos de ação? Ou seja,
como é que garantem esse alinhamento, uma vez que de facto os municípios hoje em dia, em particular os municípios grandes, e o caso de Loures é um município de uma dimensão muito grande, como é que garantem que todos estes instrumentos têm este alinhamento com este vosso plano estratégico para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Eu diria que, só respondendo Sim. rapidamente à questão da Sofia, há um tronco comum. Há esta unidade orgânica da qual o Dr. Filipe Cassapo é responsável, que acaba por estar envolvida nestes vários instrumentos transversais à atividade municipal. E, portanto, é através desta estrutura orgânica que vamos tentando manter esta coerência. Temos a felicidade dos nossos dirigentes também falarem todos entre eles muitas vezes, e acaba por, mesmo sendo uma Câmara com a dimensão que é a Câmara de Louros, com um universo de trabalhadores muito perto da ordem dos 3.000 trabalhadores e uma estrutura muito grande, mas ainda assim esta interlocução entre as diferentes áreas de atividade resulta e é feita. Já agora, pronto, é uma questão de governação até mais do que, enfim, portanto, de criação dessas ligações entre as diferentes unidades. Já agora, se me permitem, queria só, em resposta aqui à questão da Helena Estrela da Silva, eu creio que, por exemplo, em Loures tem uma série de medidas que podem ser consideradas soluções de base natural. Isto só para dar o exemplo do município de que estamos aqui a falar, não é? Mas eu creio que em todos os municípios portugueses, não conheço nenhum até hoje, em que não haja medidas relacionadas com por exemplo, a plantação de árvores e arbustos para ensombramento e redução da temperatura, a criação de zonas permeáveis também para funcionarem como zonas de esponja, ou a utilização de determinadas espécies que garantem, por exemplo, o aumento da matéria orgânica no solo, e por exemplo, a reutilização de água, que Loures tem aqui um excelente exemplo no parque, no novo parque urbano, mas também, por exemplo, uma medida muito mais antiga e muito mais orgânica, que é toda a rega da várzea de Loures, que é das situações no país, dos casos de estudo no país que mostram que a reutilização de água é segura e pode ser feita, porque há muitos anos que nós comemos tomate e outras coisas regados com água reutilizada. Portanto, há de facto muitas medidas de soluções de base natural que podem ser observadas em todos os municípios do país. Desculpem, era só para não deixar esta sem Muito resposta, bem. porque acho importante que seja salientado esse trabalho que Muito é feito e obrigada, muito. Sofia. E deixa-me aqui também a necessidade de partilha de uma outra medida, que é o reaproveitamento da água das piscinas municipais para a lavagem das ruas, que é algo que já fazemos e que é mais uma das medidas que promovem a sustentabilidade ambiental e Exatamente, exatamente. Tínhamos ainda, para já, duas pessoas inscritas, o Pedro Neves e a Virgínia Neto. Se calhar começaríamos pelo Pedro Neto, por uma questão de ordem, que me chegou aqui a solicitação, e depois passaríamos para a Virgínia Neto, e se calhar depois a senhora Vice-Presidente respondia, comentava. Muito obrigado. Eu também queria aproveitar para felicitar o evento e a dinâmica que a Câmara de Louros tem, mas queria aproveitar até por causa de algumas intervenções e agora, enfim, recém-chegado do HLPF da Conferência de Alto Nível em Nova Iorque, onde 5 municípios estiveram a apresentar os VLRs. Eu acho que é muito importante que nós de alguma forma vejamos que nós estamos todos a trabalhar para construir o futuro que nós queremos, não é? E eu acho que essa é a grande questão. Qual é o futuro que nós queremos para os nossos municípios e depois utilizar o desenvolvimento sustentável e os ODS como roteiro para lá chegarmos. E eu acho que esta parte é uma parte muito importante porque quando nós falamos do Natural Based Solutions, obviamente nós falamos imediatamente do ODS 6, da água, nós falamos das alterações climáticas, do 13, nós falamos do 15, da vida na Terra, nós falamos das cidades, mas indiretamente, e como a Sofia Cordeiro dizia há pouco, nós estamos claramente a falar da agricultura e por isso estamos a falar do 2,
Nós estamos a falar de trabalho verde e por isso estamos a falar do 8. Nós estamos a falar de saúde e por isso estamos a falar do 3. E por isso estamos a falar da inovação e da industrial e como é que estamos a fazer a indústria e a inovação e estamos a falar do 9. Estamos a falar da economia circular e estamos a falar do 12. E por isso eu acho que esta parte é muito importante. O que é que eu aqui queria de alguma forma dizer? E eu acho que neste momento com a Católica já estamos a fazer isso, que efetivamente nós não podemos gerir aquilo que não podemos medir, e dentro dessa perspectiva os indicadores são fundamentais, mas eu acho que neste momento, e agora sobretudo, e Portugal está na linha da frente, neste momento eu acho que é importante nós salientarmos que cada vez mais os VLRs são vistos como o plano estratégico de todos os planos estratégicos e de todos os documentos estratégicos que se fazem dentro do município, não é? E esta parte eu acho que efetivamente é fundamental. Como é que nós somos capazes de ter um guarda-chuva onde nós vamos agregar estas visões, estas estratégias e estes projetos? Porque eu acho que efetivamente nós podemos medir, e agora voltando a outro comentário, mas realmente temos que saber o que é que vamos fazer para lá chegar. E esta perspectiva de criarmos soluções para lá chegarmos, sejam de base natural ou não, mas eu diria que integrarão sempre de base natural, farão sempre parte. Eu penso que neste momento o município de Loures está claramente já neste caminho de também se ter já o VLR e apresentar-se o VLR em Nova Iorque em 2026. E eu se calhar queria só, de alguma forma, só confirmar, porque eu acho que esta parte é muito importante, ou seja, cada vez mais nós olharmos para os ODS como uma política pública, e isto é uma coisa muito engraçada, porque neste momento tivemos Grândola, tivemos Odmira, tivemos Almada, tivemos Fundão, por isso, cores diferentes. Isto era uma coisa que o professor Ricardo Reis costumava dizer, que era, os ODS são daltónicos, e efetivamente é muito importante. Nós estamos a falar de política pública e estamos a falar de política pública que consegue passar de mandato para mandato, independentemente das cores. Se calhar, senhora vereadora, se também pudesse fazer um comentário sobre isto, também acho que é importante, porque eu acho que neste momento Portugal está a ter cada vez mais municípios na linha da frente, Loures também está, e eu acho que é importante que nós, de alguma forma, trabalhemos. Isto, último parênteses, porque eu acho que no momento onde o multilateralismo está a ser atacado e onde as Nações Unidas, a nível dos Estados-membros, estão a ter grandes desafios, aquilo que nós sentimos é que cada vez mais o papel dos municípios, da administração local, é cada vez mais importante na implementação da Agenda 2030. Obrigado. Obrigada, professor Pedro Neves. É uma honra e um privilégio ouvi-lo e ter a sua partilha. E, como é óbvio, aquilo que tenho a acrescentar é, por um lado, subscrever o que acabou de dizer e, tal como na minha apresentação. Pronto, por mais do que uma vez referi, acho que cada um de nós que desempenha funções públicas e que tem a possibilidade de incrementar uma política pública, seja ela de caráter nacional ou municipal, que de facto utilize o compromisso da globalização. Nós não podemos dizer que a linguagem dos ODS ou como era antigamente os Objetivos do Milénio, era uma linguagem que não era nossa. Não, neste momento é um imperativo. É um imperativo. E devemos ser nós, responsáveis políticos, a sublinhar esta tónica. Felizmente, tal como disse, as nossas equipas já estão igualmente muito despertas para esta importância. Cabe a todas as nossas entidades parceiras poderem estar com o mesmo compromisso. Eu, da minha experiência profissional, eu diria que o nosso problema, por vezes, é associarmos o que fazemos às nomenclaturas. Porque quem conhece o trabalho das forças vivas de proximidade de uma autarquia local, também da administração central,
quer o terceiro setor, quer as entidades privadas. Este compromisso já existe, ele já cá está, no dia a dia. Esta preocupação já é o presente. É que nós não estamos a falar de uma linguagem do amanhã, não, é uma linguagem de hoje e que já está, só que tendencialmente não está com os rótulos certos. E cabe-nos fazer esse trabalho muito de sensibilização e de informação. Até mais do que a sensibilização, é a informação, para que haja uma apropriação correta de tudo aquilo que já é desenvolvido. O maior desafio tende a ser esse. Acho que os jovens estão já muito familiarizados com a questão dos ODS. Na linguagem das organizações de jovens também está afincadamente relacionada com os ODS. Por isso, eu diria que se calhar nos próximos anos vamos ter já outro nível que é o da monitorização, o da verificação do impacto. Qual é o ODS que já vai mais acima, ainda conseguirmos fazer melhor essa componente. Muito obrigada. Muito obrigado. Tínhamos aqui mais uma inscrição de Virgínia Neto. Não sei se. Uma Sim. líder local tem que a apresentar. A doutora Virgínia Neto faz parte de uma organização que no passado sábado recebeu uma condecoração municipal por 25 anos de trabalho, de uma instituição que tem na sua base uma instituição de imigrantes, em que está legalmente inscrita na rede CLAIM. E que tem um trabalho não só no território de Loures, como em Lisboa, mas começou em Loures há 25 anos, tem uma trajetória na área da educação e promoção da saúde assinalável. Portanto, um beijinho dos passos do Conselho para a doutora Virgínia Neto. Ok, boa tarde a todos. Peço desculpa, estou com um problema da garganta. Espero que consigam me ouvir melhor. Efetivamente, a minha preocupação, primeiro, eu quero agradecer à Câmara pelo convite e me parabenizar por o evento, que é bastante interessante. Entretanto, a minha preocupação tem a ver com a intervenção do senhor Pedro, do professor Pedro Bocadinho, que é o ciclo político, porque nós reconhecemos o papel da Câmara nestes últimos anos, em tão pouco tempo, fez coisas extraordinárias e interessantes para a população e para os municípios. E o nosso receio é que, e porque nós já vimos infelizmente, essas experiências anteriores, é que as coisas que pensam e depois do ciclo eleitoral tudo a zero. E o nosso receio é este, sobretudo porque pegando nesta persecução dos objetivos da Câmara, dos objetivos estratégicos, gostaríamos que, por exemplo, nós, enquanto Presidente, que esta comunicação de sustentabilidade fosse ainda mais abrangente para as organizações trabalhando de forma mais sustentável, ou seja, promover mais eventos dentro das organizações, para que nós também, ao passarmos, porque estamos mais próximos da comunidade, conseguirmos também passar essa mensagem da ODS para as nossas comunidades, porque nada se faz sem as pessoas. Há um tronco, não é, que é o governo, que são depois as organizações, as empresas, nós instituições, mas depois nós temos as pessoas, temos a comunidade. E todo esse núcleo tem que acompanhar o ciclo global. E para nós trabalhar essa questão também da ODS com a comunidade é muito importante. Por isso, no próximo plano de atividade, seria muito importante ter como foco essa questão da ODS plasmada
nas atividades do plano de atividade do próximo ano. Mas para isso temos que trabalhar um bocadinho mais em termos de divulgação desses eventos e do próprio objetivo da ODS das nossas Câmara ainda tem dentro do seu plano nesses poucos meses antes do ato eleitoral de ainda promover esse evento conosco. Deixo aqui o desafio. Muito bem, desafio aceito, vamos pensar sobre isso. Nós temos sempre de porta aberta a desafios e a parcerias. Que eu costumo dizer em jeito de brincadeira, parceria é o nosso nome do meio. Ok. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar, algum comentário. Tinha aqui uma intervenção da Maria Catarina, uma estagiária daqui da Câmara Municipal, e que já lhe respondi que estou disponível para reunir com ela e com certeza também com a presença do Dr. Filipe Cassap para podermos conversar um pouco. Ok. Não havendo mais questões, não sei se há, mas até agora não parece. O que eu queria era agradecer muito à Câmara Municipal de Loures e à Senhora Vice-Presidente Sónia Paixão por esta presença neste seminário. Agradecer muito a participação de todos. Têm sido sessões muito animadas. Já não sei quantas sessões destas é que já fizemos, umas 30 ou algo assim. E tem sido muito bom, a participação de todas as pessoas. Tem, como sabem, está aqui uma colega a dizer-me que foram 34 sessões que fizemos até agora. Como sabem, que costuma ser sempre na última quinta-feira de cada mês, com algumas exceções, nomeadamente dezembro e agosto. Portanto, vamos nos encontrar na última quinta-feira de setembro, que é dia 25 de setembro, à mesma hora. O tema eu ainda não sei, mas será anunciado por e-mail para todos, para que todos possam saber e inscrever-se se assim estiverem interessados. Bom trabalho para quem estiver a trabalhar, boas férias para quem for de férias e até um dia destes. Muito obrigado mais uma vez à Câmara Municipal de Loures por, Por essa. por esta iniciativa e pelo apoio que tens dado à rede de territórios sustentáveis desde sempre. Muito obrigado. Obrigada a nós pelo convite e felicitações também pela organização destes ciclos. Continuação de bom trabalho e disponham. Obrigada a todos pela vossa atenção. Muito obrigada. Obrigada. Boa Obrigada. tarde. Até a próxima. Boa tarde. Obrigado. Obrigada.